peguei um caso. Essa mulher andava todo dia na defensoria. O filho estava precisando de coisas básicas. E aí a gente conseguiu um mandado de prisão. Ele foi preso. No que ele foi preso, a família dele começou a ameaçar ela, dizendo que ela colocou ele na cadeia. E que ela que tinha que tirar. Tem alguma outra coisa que a gente, como cidadão, tem direito e muitas vezes não sabe? Principalmente essas pessoas mais que não tem tanta condição de ter um advogado e tal. Eu lembro que eu fui defender um rapaz que estava sendo acusado de latrocínio. Ele tinha matado um professor de academia num assalto que tinha um bebê de 9 meses dentro do carro. Quando eu cheguei pra fazer a entrevista reservada, aí ele disse: Mané, mandaram uma estagiária pra mim. Eu não vou falar com estagiária, não. Mande um gravata. Então ele não quis falar comigo. E na época eu não tinha experiência, fiquei muito assustada. Voltei pra minha sala. Meu Deus, como é que eu vou enfrentar? Existe justiça para todos ou apenas para quem consegue pagar por ela? Este é um episódio especial do Mês da Mulher. Um momento para celebrar conquistas, mas também para olhar com coragem para as batalhas que muitas mulheres ainda enfrentam todos os dias. Milhares de brasileiros enfrentam conflitos familiares, violência, abandono e violações de direitos. E em muitas dessas histórias, são mulheres que estão no centro dessas lutas. Muitas sequer sabem por onde começar, a quem recorrer ou se realmente serão ouvidas. E é justamente nesse ponto que entra uma instituição essencial para a democracia, a Defensoria Pública. Mas o que realmente acontece quando alguém chega à Defensoria em busca de ajuda? Quais histórias existem por trás desses processos? E quais são as dores invisíveis que revelam a realidade do nosso país? Para conversar sobre isso, recebemos hoje uma mulher que dedica a sua carreira à defesa de quem mais precisa. Defensora pública do Estado do Piauí, professora de Direito Penal e Processo Penal, mestre em Ciências Criminais e uma voz ativa na luta pelo processo de justiça. Hoje temos a honra de receber a doutora Aline Patrício. Seja muito bem-vinda, Aline. É com muita honra e alegria que a gente recebe uma mulher tão poderosa aqui, né? No Elas Têm Poder. E vamos hoje conversar muito sobre esse tema que é tão importante, que tanta gente ainda não entende bem como acontece, não é isso? Franci, primeiramente agradecer o convite, parabenizar, dizer que eu sou, assim, assíduo assistindo o podcast, que eu adoro os temas. Bom. E, assim, só essa frase, que é o nome do podcast, ela é muito emblemática. Elas têm poder. Porque durante muitos anos a mulher não tinha nem direitos, não era nem sujeito de direitos, não podia votar. O direito ao voto é recente, não tem nem 100 anos, 1932. Então, quando a gente diz elas têm poder, né, isso significa muito, significa toda essa luta, né, das mulheres por mais espaço, por mais oportunidades. Então, muito obrigada pelo convite. E, assim, falar sobre defensoria é responsabilidade social. Muita gente me pergunta toda hora no Instagram, no direct, então hoje eu vou poder tirar a dúvida de várias pessoas. Vai ser muito legal. E eu fico super feliz, né, em saber que o Elas Têm Poder é um podcast que pessoas, né, mulheres como você, mulheres inteligentes, mulheres que estão aí no mundo realizando, assistem, porque isso nos dá mais força para continuar, porque na realidade o nosso propósito aqui como eu sempre falo, é despertar o poder daquela mulher que está ali assistindo através das nossas convidadas, né, das histórias, dos temas que a gente traz. E eu encaro isso muito como uma missão mesmo de vida. Eu acredito que a gente é privilegiado de estar num espaço como esse, né, de ter voz. E quantas mulheres não precisam disso, não é isso? E a gente está aqui para ajudar de alguma forma. Exatamente. Só da gente estar com esse microfone aqui e podendo falar, né, de dores, conscientizar mulheres, inspirar mulheres, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo e diz, isso eu posso fazer, né? Tem algo que eu posso crescer, que eu posso fazer por mim. Então, isso é demais. Então, parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Eu já vou começar aqui com essa pergunta que muitas pessoas dizem, a justiça no Brasil não funciona, só quem tem dinheiro é que consegue as coisas. E aí eu quero lhe perguntar, a justiça no Brasil, ela realmente é para todos ou ainda é um privilégio de poucos, né? De poucos aí que de alguma forma têm mais dinheiro ou mais, sei lá, mais influência?
Eu sempre gosto de dizer isso porque existe uma crença realmente. Tudo que a gente faz, né? Se diz Sim. que algo é gratuito, a gente tende a achar, tu já passou Que por não, isso? não tem valor, Exatamente. Se te chamarem para algo que é gratuito, as pessoas dizem, será que isso presta e tudo? Sim. E essa mesma crença vai para a população às vezes. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, o meu processo vai demorar mais, eu não vou ter um atendimento qualificado. Então, assim, a primeira coisa que a gente gosta de desmistificar é os defensores públicos, né, os profissionais da defensoria, eles passam por um concurso muito difícil. São várias etapas, eles são muito preparados, muito bem selecionados. Então, primeira premissa, esse profissional vai ser de qualidade. Só que a gente também não pode ignorar uma informação de que são muitos processos. No estado como o Piauí, por exemplo, eu estava olhando uns dados para trazer aqui para vocês, né? Eu sou hoje da área de família, que é a área que tem mais gente procurando pensão alimentícia, divórcio, ação de investigação de paternidade. E só ano passado a gente atendeu 37 mil pessoas. Então, assim, uma dificuldade que a gente tem na defensoria é a quantidade realmente de defensores para a população. Nós somos pouco, mas acho que eu não quero falar o número exato para não incorrer em erro, mas eu acho que são 127, um pouco para mais ou um pouco para menos, para o estado todo do Piauí. Algumas comarcas não têm defensoria instalada ainda, porque a gente está nos grandes centros, nas grandes comarcas. Então, respondendo a sua pergunta, apesar de toda a nossa luta hercúlea e da preparação, o acesso à justiça ainda é muito difícil para muita gente. O que a gente pode fazer, então, para... No caso, teria que ter mais concurso, abrir o governo, abrir mais vagas. Como é que a gente poderia, no seu ponto de vista, fazer com que esses defensores públicos estivessem mais espalhados aí, no caso do nosso estado, né? No Brasil como um todo? A gente tem um concurso que ainda está válido, acho que ele está vigente até janeiro do ano que vem, se eu não me engano. Tem até um Instagram, Mais Defensoria Piauí, que é do pessoal que está esperando, gente qualificada que passou no concurso e não foi chamado ainda. Então, assim, nós estamos irmanados com eles nesse pedido de tentar nomear mais defensores, mas não obstante tudo isso, nós na Defensoria, a gente tem muita disposição e criatividade. Então, tem vários projetos, tem a Defensoria Itinerante, a gente tem ônibus, tem um projeto Quilombolas, a gente vai em região de Quilombo. Agora mesmo, nessas enchentes que teve lá no sul do Piauí, os defensores foram lá atender a população que perdeu a casa, que perdeu tudo, que perdeu seus objetos. Então, assim, apesar da falta de orçamento, não falta vontade de fazer acontecer. Vocês se viram, né? E a tecnologia, vocês têm o auxílio da tecnologia para agilizar alguma coisa? Né? Nesse mundo que a gente vive hoje, tecnológico, as IAs aí, vocês já conseguem agilizar de alguma forma com a tecnologia? Com certeza. Agora eu me recordei, porque esse ano, em junho desse ano, eu vou fazer 22 anos de Defensoria Pública, né? Então, eu me recordei quando eu cheguei com 21 anos, né? Na época, eu fui a defensora mais jovem do Brasil. E eu não sabia de nada, nunca tinha feito uma audiência. E aí, a gente foi passar um dia com os defensores, né? Que já trabalhavam aqui. Estava há 18 anos sem ter concurso e eu lembro que ele disse, doutora Aline, eu vou lhe dar um disquete com as peças, né, os modelos. E aí você faz amizade com o escrivão da vara para você xerocar umas peças boas. E assim, o quanto que evoluiu, né? Esses defensores que chegam agora, a gente tem uma IA, né? É a Defensoria, né? É Defensoria IA. Né? Então, a gente tem toda uma nuvem que tem os principais modelos de peça. A gente consegue trocar informações em tempo real com o defensor que está lá em corrente. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, porque a gente ainda precisa de muito investimento para chegar realmente, né, principalmente no interior do Piauí. Internet de alta qualidade, transmissão. Sim. Mas, assim, hoje a tecnologia, com certeza, é um aliado do defensor. Maravilha. Então, assim, os nossos governantes precisam de alguma forma. Eu gosto sempre de puxar para esse lado, porque tem coisas que a gente, como cidadão, pode fazer, mas tem coisas que precisa realmente da interferência, não é? Do Estado e tal. Eu não sou muito entendida como funciona aí.
Mas, assim, é que eles olhem mais também para isso, porque não adianta ter as leis, né, ter os direitos, mas isso está um pouco ainda restrito, né? Não conseguir abarcar aí toda uma população, que a gente sabe que é muito grande, que o nosso, né, nosso estado tem várias questões, mas eu sempre parto do princípio assim, eu sou empresária e eu sempre digo, qualquer empresa, se ela vai muito bem ou se ela vai muito mal, a responsabilidade é do líder maior, né, que é o dono. Então, se um estado vai muito bem ou vai muito mal, a responsabilidade principal é de quem está lá em cima, governando. Se uma cidade, né, tá muito... Então, assim, eu acho que todo cargo de liderança, toda pessoa que está num cargo de liderança, ela tem que ser responsabilizada, sim. Ser cobrada, né? E a gente precisa conversar. Não é brigar, não é fazer, né, baderna, mas conversar e chegar a um consenso, né? Para que as coisas funcionem. Mas vamos continuar. E eu queria lhe perguntar... dentro aí da sua experiência, que você conte um pouquinho aí como é que você, né, chegou até onde você está hoje e o que você mais, o que mais já lhe chocou nessa sua profissão aí, de um caso assim, sabe, de uma injustiça que você não conseguiu de repente solucionar. São muitas histórias. Ou daquela menina que pegou o Guanabara e veio, como eu gosto de dizer. Então, assim, eu sou de Fortaleza. Aí fiz o concurso, vim morar aqui. E eu lembro, assim, exatamente o que eu sentia dentro daquele ônibus. O que vai acontecer comigo? Que histórias, né? Porque, como eu falei, eu era muito jovem, eu ainda não tinha muita maturidade. Mas, e assim, eu nem sabia direito, Franci, o que era ser defensora pública, na verdade. Eu estagiava no Ministério Público Federal, né, lá no Ceará, e na minha cabeça, eu vou ser promotora, né? Só que, na época, para fazer concurso para promotor, você tinha que ter 3 anos de formado. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o concurso para defensor. E eu sempre digo, a defensoria, ela mudou o meu olhar sobre tudo, né? Quando eu cheguei aqui e que a gente foi se deparar com várias histórias, para você ter uma ideia, o primeiro caso que eu peguei foi uma mulher vítima de violência doméstica. Ela estava toda espancada em 2004. E, na época, a gente não tinha a Lei Maria da Penha, a gente não tinha as ferramentas que tinha hoje. Sim. E a gente conseguiu, né? Eu lembro que o agressor dela tinha quase 2 metros e a gente enfrentou... E você com que idade? 21 anos. Olha aí. Né? E a gente enfrentou aquela situação para conseguir tirar ele. A gente foi com força policial para tirar ele. Foi a primeira liminar de afastamento do agressor do lar do Piauí. Legal. Então, assim, a gente foi plantando o que a gente está colhendo hoje, né? A fundação do Núcleo da Mulher, dos núcleos especializados. E a propósito, já que você falou de liderança, eu preciso enaltecer, porque a nossa líder, a nossa chefe, a defensora pública geral, é a única mulher, né? Agora não, porque agora o Ministério Público também é mulher, a Cláudia Seabra. Mas, assim, durante muito tempo no sistema de justiça, os grandes líderes eram homens. Sim. Então, assim, a sensibilidade dela, o olhar, a liderança, já fez a gente conquistar bastante coisa. Ela fez o concurso que fazia tempo que não tinha, está nomeando. Ela inaugurou. Hoje em dia tem um mapa do Piauí na sala dela com as comarcas pintadas. Ela dobrou o número de locais em que a defensoria está. Então, enaltecer esse trabalho da doutora Carla Iasca, porque realmente ela é muito comprometida. E a gente sabe, né? Eu sempre digo que eu não sou contra os homens, mas a gente sabe que a mulher, ela, quando ela tem a oportunidade, quando ela tem o espaço e quando ela realmente, né, é capaz de realizar ali aquele trabalho, é preparada, ela faz um belíssimo trabalho, porque é natural dessa coisa do feminino cuidar, né? O cuidar, o querer fazer com aquele amor, com aquele detalhe, a sensibilidade, né, que a mulher tem. E é como eu falo, a mulher no lar, por exemplo, ela é quem dá toda ali o direcionamento, não é? Com certeza. Por mais que tenha o pai e tal, mas assim, a mulher sempre é aquele pilar, né? Aquela coisa que sustenta, na hora que, sei lá, tem uma questão aqui, ela vai organizando. E parabéns, então, é doutora? Carla Iasca, defensora pública geral. Carla Iasca, né? Então, parabéns para ela e para todas vocês que estão aí ativas e mudando, né, a cara aí dessa situação, né, da defensoria.
Vou contar um caso aqui curioso, porque eu sou criminalista, né? Então, eu sou professora de direito penal, atuo na área criminal e é muito mais difícil para a mulher. Então, assim, esse exemplo que eu dei foi só um dos casos, mas eu lembro que eu fui defender, né? Um rapaz que estava sendo acusado de latrocínio, foi um caso que gerou muita repercussão aqui na época. Né? Ele tinha matado um professor de academia num assalto que tinha um bebê de 9 meses dentro do carro. França, são tantas histórias. Uhum. E aí, quando eu cheguei para fazer a entrevista reservada, porque o defensor sempre vai antes para conversar, né, com o assistido e tudo, aí ele disse, mandaram uma estagiária para mim. Eu não vou falar com estagiária, não. Então, ele não... Mande um gravata. Gravata é o homem, Sim. né? Então, ele não quis falar comigo, né? E na época, eu não tinha experiência, fiquei muito assustada, voltei para minha sala. Meu Deus, como é que eu vou enfrentar essa situação? Aí fui para a sala de audiência. Quando eu cheguei na sala de audiência, aí ele viu, né? O juiz falou que eu era advogada dele, que eu era defensora. Aí ele, ela que é minha advogada, não sei o quê. E eu fiz uma defesa tão boa, né? Assim, no que eu poderia fazer, Sim. porque o caso dele era muito difícil. Mas eu falei tão bem, tudo me expressei bem, que aí ele mudou aquela percepção, né? Uhum. E aí passaram-se uns anos, porque eu defendia menor, ele era menor de idade, e aí ele foi solto e voltou a praticar um crime após a maioridade. E aí uma colega defensora me ligou, dizendo assim, Aline, fulano foi preso aqui e tá pedindo a tua presença. Olha. Eu quero a doutora Aline Patrício. Então, assim, como a gente muda... Né? Ele estava com aquela percepção de que tinha que ser um gravata, né? Mas depois, quando ele foi preso novamente, ele disse, ela é uma lourinha muito invocada. Ele falou desse jeito. Então, assim, a mulher, quando ela se compromete, ela faz muito bem feito, né? Doutora Aline, mas eu queria também perguntar que eu, como sociedade, eu fico olhando assim, às vezes, como é que vocês, né, da área do direito, você, defensora pública, vai lá defender uma criatura... Eu sei que eles têm direito, ok, eles têm direito. Mas como é que você consegue tirar ali alguma coisa que possa falar em defesa daquela pessoa que, sei lá, matou uma criança, espancou a mulher? Porque a sociedade, ela não entende muito bem. Ela acha assim, tá errado e pronto. Franci, é excelente essa tua pergunta, porque todo criminalista, seja homem ou mulher, ele sofre um pouco desse estigma, né? A confusão da criminalização da advocacia. Então, quando você pega uma causa, a pessoa, como é que esse advogado foi capaz de defender? E assim, lá na defensoria, a gente não tem muito como ter essa crise de consciência, que eu chamo, porque só tem a gente. Então, assim, eu era a única defensora de adolescente infrator. Então, eu tinha que pegar aquelas causas, né? Só tinha eu. Mas, com o tempo, principalmente, eu não vou negar isso para ti, depois, eu tenho 2 filhos, né? O Leonardo, de 12 anos, e o Rafael, de 8 anos. Depois do nascimento do meu filho mais velho, começou a pesar muito, principalmente porque casos envolvendo violência contra crianças. Então, assim, tanto é que eu pedi transferência, né? Hoje eu estou na área de família. Por quê? Porque realmente... É meio incongruente, né? Assim... Não, é porque também a repetição dos casos vai deixando a gente muito afetado, né? Então, assim, eu disse, não, vamos, porque são muitos anos, né? Eu fiquei 12 anos lá. E o caso que foi mais difícil, né? Foi exatamente o estupro coletivo de Castelo do Piauí. Foi um caso muito difícil, porque repercutiu nacionalmente, saiu na Veja, né? E os meninos, quando foram internados, eles se reuniram e mataram outro dentro do centro. Eram quantos? Eram 4. Né? Tinha um adulto e 4 menores. E aí eles se reuniram e mataram um dos menores. Né? Então, assim, foi um caso muito chocante, esse caso. E quando acontece... E como é que... Fala um pouco pra gente como é que acontece. Se, tipo, chegaram lá, e qual é o primeiro passo? O que é que você faz? Como é o tipo de conversa? E se tem jeito para essas pessoas ou se não tem mais jeito, porque... E até o que foi feito deles, que eu também não acompanhei mais. A gente precisa acreditar, né? Eu trabalho sempre nessa premissa, né? De que o ser humano, ele é capaz de mudar, de melhorar, de ressocializar. E a gente tem vários cases de sucesso ao longo desses anos,
né, de pessoas, por exemplo, um dia desse eu estava comprando frango, era um ex-adolescente que eu tinha defendido que estava vendendo frango. E aí ele, doutora, estou recuperado, constituí minha família, mostrar foto da família. Então, assim, para cada um desses casos, reacende a nossa esperança de que realmente é possível, né, a recuperação. Mas, assim, não é um trabalho fácil. Às vezes a gente sente que está enxugando o gelo. Pois é. Porque, assim, teve casos de que eu consegui a liberação no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, ele já estava preso novamente. Então, assim, aquela sensação mesmo de frustração. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que esse trabalho é eficiente? Mas, como eu falei, a gente teve várias, assim... eu participei de vários momentos que eu considero importantes na defesa, a aprovação da lei da palmada, né? Com o caso do menino Bernardo, que apanhou até fala. Então, assim, a gente conseguiu depois ver a aprovação da lei Henri Borel, com esse caso aí do Jairinho, que está em julgamento agora. Então, nessa questão da proteção da criança e do adolescente, a gente tem tentado, assim, repetidamente pensar na proteção da criança e também na falência do Estado, nas oportunidades para esses adolescentes. Porque eles vão para o mundo da criminalidade, às vezes, porque são cooptados por facções, porque não tem políticas públicas eficientes. Então, a gente tem que ver como uma forma global, realmente. E aí, vocês que estão aí todo dia nessa lida, existe sei lá, um momento que vocês se reúnem com outras autoridades para vocês estudarem possibilidades de recuperação dessas pessoas, de não acontecer mais? Há um trabalho conjunto? A justiça só funciona se ela for interdisciplinar. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. Principalmente envolvendo questões de mulheres, de crianças, você tem que ter um suporte. Fora da justiça também, de psicólogo, de assistente social. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu aprovei um projeto na época que era em parceria com o Ministério da Justiça, que a gente fazia uma busca ativa. A gente tinha um carro da Defensoria, um psicólogo, um assistente social, e a gente ia visitar esses adolescentes que já tinham sido presos, para fazer um trabalho de prevenção. Então, assim, e nisso também uma interlocução muito grande com o sistema de justiça. Então, eu sempre busquei essa integração, trabalhar junto com o juiz, junto com a promotora, né, junto com os auxiliares da justiça, porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. E tem algum tipo de sofrimento, assim, que chega mais lá na defensoria e que a gente não tem nem conhecimento, assim, como sociedade, algo que é muito recorrente, que chega lá para vocês? Hoje, principalmente no pós-pandemia, eu acho que um desafio muito grande está sendo a questão dos transtornos mentais e situação de rua. Franz, tem casos que a gente se sente impotente, porque a pessoa está em situação de rua, ela tem transtorno mental, ou então tem até uma família, mas a família não sabe mais como lidar. Fazer, né? Então, assim, tem um projeto, né, da doutora Patrícia Monte, que é defensora também, que é o Mente Cidadã, né, que a gente vai para dentro do Areolino de Abreu, pegar os casos, né, para ver como a gente pode tirar aquela pessoa, porque às vezes ele está lá internado, abandonado, e reintegrar a família. Então, assim, são aquelas situações de pessoas que elas saem do radar. Então, assim... como se não existisse, Exato. né? Então, pessoa em situação de rua, pessoa com transtorno mental, são sempre desafiadores esses casos. E você agora disse que está trabalhando na área da família. Você também pega casos de mulheres que passam, por exemplo, por situação de abuso, está em relacionamento agressivo lá, complicado? Eu sempre digo que eu fiz o caminho inverso. Por quê? Eu comecei, né, com um adolescente infrator e depois eu mudei para a família. Só que aquele adolescente, ele tá naquela situação, onde é que começou? Na família, Então, né? aí a gente começa a ver todos os conflitos. Muitos casos realmente de violência doméstica. Muitos casos. Muitos casos de mulheres que são... a gente fez até uma pesquisa lá, mais de 60% dos lares desses adolescentes são monoparentais, é só a mulher. E ela sai para trabalhar e aí deixa o mais velho cuidando do mais novo.
Aí eu peguei vários casos que deixava para o vizinho olhar e a criança era abusada. Olha aí. Franci, é uma realidade social gritante, realmente. Então, tinha vários casos que a pessoa pedia ajuda a alguém da família, às vezes não era nem um vizinho, né? É um tio, um primo e tudo, e a criança era abusada. E aí vem a questão da culpa, né? Sim. A culpa é sempre daquela mulher que tem que sair para trabalhar, que tem que buscar uma alternativa. Então, essas famílias desestruturadas fazem surgir todo o ciclo de violência. De violência, né? E eu até agora lembrei de foi até no Instagram que eu vi, uma moça de 22 anos, e se eu não me engano é no Maranhão, uma cidade do Maranhão. Ela toda, coitada, descabelada, toda... E aí ela dizendo que a sociedade, né, os vizinhos, todo mundo denunciava ela, que ela estava maltratando o filho dela. Ela tem um filho com autismo bem severo. Diz que a criança bate, grita, morde. E aí ela é sozinha, o pai não dá a menor, né, assistência. E ela estava lá dizendo pro repórter, né? O repórter falando, ela, olha, você tá me vendo aqui toda suja, eu não tenho tempo nem de tomar um banho e tal. Então, assim, aí ela dizendo que o filho precisava de vários tratamentos, que ela não tem condição de pagar. Então, é uma coisa muito séria, é por isso, né? que eu te falei, essa questão do transtorno mental, a gente atende muito lá na defensoria casos, né, de mães com filhos com TEA, né, com TDAH, com hiperatividade, às vezes em grau muito assim de total suporte, que não fala, que não anda. Então a gente acompanha a luta dessas mulheres e assim, o quanto é brutal também às vezes a ausência do pai, Sim, né? do pai. E aí tu sabe quando é que o pai aparece? Quando a mãe consegue um benefício, né? Porque hoje tem direito ao BPC LOAS. Eu quero até que você explique bem direitinho aqui pro pessoal depois como é que faz, né? Para quem tá ali assistindo de repente. Pronto, isso é muito importante porque quem tem filho com deficiência, né? Seja qual for a deficiência, tem direito a receber um salário mínimo do Estado. Não importa se a pessoa trabalha, se contribui para a Previdência. Esse benefício é o que a gente chama de benefício de prestação continuada, BPC LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. E aí, quando a mulher, lá na Defensoria Estadual, a gente não faz diretamente o pedido, porque como é federal, é na Defensoria da União. Mas assim, a pessoa pode procurar diretamente a Defensoria da União aqui em Teresina, ou ir numa agência do INSS para se informar, né, porque ela tem direito a receber esse benefício. E, às vezes, a mãe consegue o benefício e o pai entra na justiça para poder tomar a guarda do menino e querer ficar com o benefício. Então, assim, muitos conflitos surgem a partir disso. Isso quando eles não conseguem tomar o cartão e ficar sacando o dinheiro, né? E é aquela premissa de achar que aquele dinheiro, por exemplo, as necessidades básicas de uma criança com necessidades especiais são tão grandes em matéria de medicamentos, né? De alimentação. De alimentação. Fralda descartável, né? E o principal, qual é o motivo desse benefício? É importante que as pessoas tenham noção disso. A mãe, muitas vezes, eu tenho sorte porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma rede de apoio, né? Eu posso ir trabalhar e tenho uma pessoa para olhar meus filhos, eu tenho o suporte do meu marido, mas muitas vezes essas mães são sozinhas e para cuidar daquela criança autista, ela tem que sair do emprego. Então, não assim, o povo diz, estão distribuindo renda aí, então, assim, todo mundo vai querer ser autista. Se coloca no lugar daquelas... Tem casos que a gente atende lá na defensoria, que às vezes eu não consigo trabalhar a manhã toda, porque a criança está gritando, ela tem que levar a criança, porque não tem com quem deixar. Então, como eu falei, esses casos de transtornos mentais hoje é um calcanhar de Aquiles, realmente, pra gente. E assim, a gente vê nitidamente que precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Precisa do psiquiatra, às vezes, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, de tantas coisas, né? Às vezes a pessoa não consegue nem se deslocar até a defensoria. Não tem nem o dinheiro para ir. Mas né? o que eu quero dizer é que se você for lá no site defensoria.pi.def.br, tem todos os núcleos da defensoria, tem todos os telefones, tem todos os endereços na capital e no interior. É um site de fácil acesso, né? Porque hoje em dia
todo assistido tem lá seu celular e tem o WhatsApp. Sim. E tem o número de WhatsApp lá, que a pessoa clica e aí ela pode ser atendida mesmo sem ela conseguir ir pessoalmente para a defensoria. Ótimo, isso aí já é uma excelente ajuda, né? O que eu quero dizer é que não deixe o seu direito passar, porque muita gente às vezes não vai, porque não tem conhecimento de que tem esse benefício. Então, se você tem um filho especial, procure a justiça para conseguir seu benefício. E se é uma mãe, né, uma mãe que, enfim, está separada também, não tem emprego, não tem nada, e o filho está passando por alguma situação, o primeiro lugar que ela tem que ir é na defensoria. Eu sempre digo isso. E assim, alimentos não é favor, porque muitas vezes, gente, é tão comum a gente ouvir isso atuando na área de família, dizer, ela me colocou na justiça, ela deu parte de mim, né? Sim, como se fosse algo... Da pensão, né? Isso, como se fosse... eu sou um criminoso agora. Mas, às vezes, quando essa mulher procura a justiça, França, é porque ela já tentou de diversas... Já cansou, né? Já cansou, já tentou de diversas vezes. E a gente pega vários casos lá em que a chamada teoria da aparência que a justiça está fazendo. Eu peguei um caso que o cara viajava para todo lugar, fazia festas... E dizia que não, e pagava R$150 de pensão. Ainda disse assim, ela tá usando a pensão em benefício próprio. Meu senhor, R$150, se essa mulher acordar e abrir o olho, já gastou os 150. Então, assim, é muito difícil quando a gente pega esses casos. Mas, assim, justiça seja feita com o trabalho integrado que a gente está fazendo agora com a Secretaria de Segurança, porque todo mundo que para numa blitz, agora é integrado o sistema. Se tiver um mandado de prisão de pensão alimentícia, a pessoa é presa imediatamente. E aconteceu isso na nossa empresa. Eu soube disso depois, né? Ele hoje não está mais com a gente. Mas disse que ele foi parado numa blitz. Não sei se ele era motorista ou se ele era ajudante de entrega, enfim. E aí, nessa blitz... foi identificado que ele devia, né? Pensão alimentícia e tal. Mas eu não sei se tu reparou, aconteceu esse caso, que tá ficando mais comum. A gente tá conseguindo realmente os mandados de prisão. Porque antes tinha casos que a pessoa passava a vida inteira... E não acontecia nada, E não acontecia nada, e a pessoa ficava maior e não conseguia mais cobrar. Mas, um caso que eu consegui lá na defensoria, se a pessoa tiver histórico de violência, medida protetiva... ou tiver pensão atrasada, ela não consegue ser motorista de aplicativo. A gente consegue bloquear a conta. Então, bom saber disso. Por exemplo, a gente tem empresa e a gente tem vários homens, né, que trabalham lá em várias áreas. E tem motorista, e tem ajudante de entrega e tal. Como empresário, por exemplo, quando eu estou fazendo uma seleção, tem algum jeito de eu saber se esse homem está devendo alguma coisa? Tem uma lei estadual agora, que é o Cadastro Nacional, né, de Agressores de Violência Doméstica. Olha aí, bora lá. Né? Então, assim, eu sempre recomendo, se você tiver, né, a sua empresa deve ter alguma consultoria jurídica, peça para o advogado fazer o rastreamento no Cadastro Nacional de Agressores. De agressores, né, de pessoas que têm medida protetiva. Então, porque assim... isso aí já evidencia muita coisa do perfil. Sim, da Por essência exemplo, dessa na pessoa, cultura né? organizacional da sua empresa, ainda mais sendo uma líder feminina, você não quer contratar. Jamais. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre recomendo. Né? Porque durante muitos anos ficou naquela premissa. Não, doutora, eu nunca fui preso, não. Só fui preso uma vez por causa de pensão. Você foi preso. Olha aí. Porque achava que isso não é um crime, né? Não, não é crime. Não, eu digo assim, um crime no sentido de... como é que um pai, às vezes eu fico pensando... Mas é questão de consciência mesmo. Como é que eu tenho um filho, né? O pai tem um filho, ele gerou aquele filho... E ele não se preocupa de maneira nenhuma com aquela criança? Não, de maneira nenhuma. E assim, é impressionante... o quanto a mulher ainda sofre. Por exemplo, eu peguei um caso, super recente, acho que foi 15 dias atrás. Essa mulher andava todo dia na defensoria, né? O filho estava precisando de coisas básicas, ele não dava de jeito nenhum. E aí a gente conseguiu um mandado de prisão. Ele foi preso. No que ele foi preso, a família dele começou a ameaçar ela, dizendo que ela colocou ele na cadeia e que ela que tinha que tirar. Olha aí. Então, a pessoa, a vida inteira não teve suporte do pai.
O pai é preso porque não paga pensão e a culpa é dela. A culpa ainda é da mãe. A culpa ainda é da mãe. Agora, eu acho assim, é uma falta de consciência muito grande dessa outra mulher que está do lado de lá, vamos dizer, a mãe do cara que não pagou a pensão, né? Como é que essa mãe... Eu tenho 3 filhos, né? Uma menina e 2 rapazes, né? Uma moça e 2 rapazes. Mas eu lhe digo com toda sinceridade, se um filho meu fizesse um negócio desse, eu não ia lá defender ele, não. Porque o pai que educa, a mãe que educa, ele vai mostrar o que é certo pro filho. E o filho vai pagar a consequência. E você sabe, Franz, que existe o que a gente chama de pensão avoinga. Eu acho que é outro tema também que é importante a gente esclarecer. É o que é o avô que tem que pagar? Se ficar provado que o pai não tem, porque às vezes o pai está preso, né? O pai nunca pagou. E que os avós têm condições, você pode entrar com a pensão contra os avós. Como é o nome? Avoinga. Avoinga, que é a pensão contra os avós. Agora, às Mas vezes... assim, essa obrigação é subsidiária. Primeiro tem que tentar o pai. Não, é porque às vezes a mãe chega lá querendo dar entrada direto. Não pode. Você tem que tentar de todas as formas a responsabilização do genitor. Se não der certo, é que aí a gente busca os avós. Até nisso, né? Dá trabalho a gente ser pai e mãe. A gente tem que orientar e tal, mas a gente sabe que acontece e a criança não tem culpa, né? Voltando àquele assunto, se a gente conseguir o bloqueio, porque às vezes a gente consegue o bloqueio da conta. O cara fez uma corrida, não recebeu o dinheiro. Aí, quando ele foi atrás, o dinheiro estava indo direto para a pensão alimentícia. Que bom, então que já existe assim, essa... Tô colocando aqui à disposição para tirar dúvidas, podem me mandar até no meu Instagram. Vocês que estão aqui ouvindo, né? Vocês estão gostando, têm dúvidas, deixa aí nos comentários, né? As perguntas, porque aí ela vai lá depois e responde. Tem também a rede social dela que a gente vai colocar aí. Mas é importante a gente estar explicando isso, porque muita gente nem sabe. Às vezes diz assim, dá tanto trabalho, eu não vou bater cabeça com isso, não. Não, né? Tem gente que diz assim, isso. Como eu te falei, como está tendo esse sistema integrado, o mandado está saindo rapidamente. E aí, meu amigo, se essa pessoa sair de casa, ele está correndo o risco de ser preso. Porque qualquer blitz, qualquer coisa que ele cair, vai aparecer o mandado de pensão alimentícia. E tem muito, viu? Tem muito homem. A gente fica conversando às vezes... E é de todos os níveis sociais, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e o cara lá, que é pai da filha dela, anda de carro importado, tem empresa, nada no nome dele, exatamente para dizer que não tem nada, e não paga a pensão da filha. É um absurdo isso. Aí existe aquela questão, né? Eu estava lendo tipo uns quadrinhos que estavam fazendo sobre isso, porque muitas vezes na audiência o que é que ele diz? Mas eu não sei se esse dinheiro está sendo revertido para a criança. Eles alegam sempre Às vezes isso, é né? uma pensão de 200, 300 reais que a gente sabe que não dá para nada. Não dá para nada. Aí o quadrinho dizia assim, pois o juiz dizendo, pois você vai ficar agora com a criança, vai visitar de 15 em 15 dias, que é o que os pais fazem, e vai sustentar ela só com 300 reais. Porque é muito fácil criticar quando você sabe que quem está com a guarda ali, quem está no dia a dia, e é aquele trabalho de cuidado da mulher. Outro ponto que eu quero tocar como defensora de família, principalmente porque eu sou muito preocupada com a questão das mulheres, é a questão da divisão patrimonial. Como é brutal, como é cruel. A mulher, às vezes, fica sem trabalhar fora, fica em casa para cuidar dos filhos. Eles adquirem o patrimônio juntos, mas aí, por questões mesmo, às vezes até de falta de assessoria mesmo, coloca só no nome dele. Tu tá entendendo? Verdade. Eu peguei um caso agora que eles construíram um imóvel, né? Dois andares, e estava tudo no nome dele, e ele disse que ela não ia ficar com nada, porque aí ele mostrou lá os carnês que ele pagou. Eu paguei sozinho. Eu não, para você trabalhar, para você pagar, tinha uma pessoa lá cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, o patrimônio é dividido. O trabalho de cuidado da mulher precisa ser levado em consideração. E quando adoece alguém da família? Porque não é só os filhos, não. A mulher cuida dos avós dos filhos. Então, assim,
E às vezes passa a impressão, eles querem diminuir a mulher dizendo, você não trabalha, você não tem direito a nada. E eu quero dizer para aquela mulher, se ela vive em união estável, não precisa nem de papel passado, ela tem direito à metade de tudo. Olha aí. E é verdade mesmo, muitos homens fazem isso, né? Vão fazendo ali na surdina, e a mulher, às vezes por ingenuidade, por gostar daquele homem, não atenta a isso. França. Chega na época de uma separação, a confusão é grande. Tem alguns conselhos que, se eu puder dar, não construa no terreno da sogra. Dê os conselhos aí, que é a primeira coisa que acontece, né? Vamos casar. Aí aparece a mãe dele para dar a casa, né? Não fiquem com esse terreno. Aí depois está no nome da sogra. Aí a mulher não consegue. Porque não era no nome. Tá no nome. Do casal. E eu digo isso: nenhuma mãe vai prejudicar o filho. Sim. É a favor da nora na separação. Não fica. Então, tenham cuidado, tenham cautela. Se tiver dúvida, vai lá na defensoria. Porque muitas vezes, quando a pessoa vai se... Assim, ela acha que está vivendo um conto de fadas, que aquele casamento é eterno. Peguei vários casos de mulheres que assinaram documentos sem ler, que cederam, né, o patrimônio sem saber que estavam fazendo isso, que concordaram de colocar uma coisa no nome de um terceiro e na hora da separação saíram totalmente prejudicadas. É muito importante, então, ir buscar. E essas orientações, no caso, vocês aí, defensores públicos, que estão lá, vocês podem fazer qualquer caso. Cada um na sua área, né? No seu caso, é família. Eu fico lá na sede principal, que é próximo ali do Teresina Shopping, na Rua Nogueira Tapeti, que fica a parte de família e a parte civil. Mas, como eu falei, alguém foi preso, você já pode procurar a defensoria criminal, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa que está desassistida. Eu não tenho dinheiro, está desassistido. Mas eu lhe digo tranquilamente, Franci, se acontecer qualquer coisa comigo que eu não quero que aconteça, eu quero que chame um dos meus colegas defensores públicos. Olha porque aí. eles são preparados e capacitados para aquela situação. Muito bom saber disso. Tem alguma outra coisa que a gente, como cidadão, tem direito e muitas vezes não sabe? Ainda mais, principalmente essas pessoas mais... né, que não tem tanta condição de ter um advogado e tal, que você acredita assim, que é importante falar aqui para que essa mensagem se propague? Essa mensagem se propague. Assim, são tantas coisas que podem acontecer no dia a dia, mas assim, chamando a atenção principalmente para as questões previdenciárias, que eu acho que é o que afeta mais. Por exemplo, tem muita mulher que não sabe que tem direito ao salário maternidade se engravidar e que ela pode pedir isso mesmo depois da gravidez. Que às vezes, porque, assim, às vezes a mulher engravida, a criança nasce e ela nem tem conhecimento que ela tinha direito a receber o salário maternidade, né? É qualquer mulher, como é renda, explique aí quem é que tem direito. Aí, assim, tem algumas questões de renda, né? Que a renda não pode ultrapassar a renda per capita 1/4 do salário mínimo. Sim. Então, assim, se tiver 4 pessoas morando naquela casa e a renda formal for um salário mínimo, a pessoa já tem direito ao BPC-Loas e também já pode ingressar com o salário maternidade. Então, no caso, assim, essas 4 pessoas juntando é que tem que dar um salário? Mas só que às vezes são 4 pessoas com renda informal. Ah, tá. Estou dizendo, a renda formal não pode ultrapassar. E para ser assistido pela defensoria, é importante a gente falar isso, a renda formal não pode ser superior a 3 salários mínimos. Certo. Né? Que hoje em dia o salário está R$ 1.621, dá ali uns R$ 4.800. Então, se a sua renda é abaixo disso e você está vivendo qualquer problema, e aí, gente, é qualquer problema, porque hoje em dia tem problema com o banco, tem golpe do falso, do Pix, a pessoa cai fez uma transferência, golpe da falsa central, pagou um boleto indevido, é tanta coisa que a gente pode mencionar aqui, e aí você pode procurar os seus direitos na Defensoria Pública. Legal, achei bem interessante aí. E qual o maior desafio de tentar fazer justiça num país como o Brasil, que é tão desigual, né? Que tem, vamos dizer assim, tem estados que têm mais facilidade de alguma forma, ou é mais próspero e outro não. Na sua opinião, né, como uma mulher aí da área da justiça, o que é que você acha que é mais desafiador? Eu sempre enxergo o copo meio cheio, né? Assim, eu tenho
É como dizia Ariano Suassuna, eu sou uma realista esperançosa, né? Nem otimista, nem pessimista. Mas Madre Teresa de Calcutá, que tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz: o que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Verdade. Então, eu penso assim, que cada vez que uma pessoa... Teve uma vez uma mãe... Eita, eu fico com os olhos cheios d'água, sou muito emotiva. Teve uma vez um caso tão simples, a mãe chegou, o filho tinha sido assassinado. Aqui de Teresina? Aqui em Teresina, uma facção e tudo. E ela disse: doutora, eu quero fazer a missa de 7º dia do meu filho. Eu tô aqui desesperada, acabei de perder meu filho, mas a única foto que eu tenho dele é a foto, que tem dele, é a foto dele no registro da delegacia. E eu queria a foto para fazer o livrinho da missa de 7º dia. Eu fui na delegacia, eu fui tratada feito um bicho. Foi o que ela me falou, né? Não me deram a foto, dizia que precisava de ordem judicial. Nós vamos agora buscar essa foto agora. Então, assim, a gente entrou, o defensor tem um poder requisitório, ele pode requisitar qualquer documento. Eu mandei, pedi para o motorista ir lá, na mesma hora a foto chegou. É uma coisa tão simples, né? A falta de empatia, mas né? ela voltou depois, ela disse: doutora, foi a primeira vez que eu me senti gente. Quando eu cheguei lá para pegar a foto do meu filho com aquele documento, eu fui tratada feito gente. Então, assim, é isso que a gente faz todos os dias. A gente restaura a dignidade das pessoas. E é muito bonito, né? Que bom que... Eu digo muito que Deus, ele distribui, né, dons e talentos aí para cada um de nós. E que a gente possa usar, né? Servir, né? Fazer o que ele quer que a gente faça. E acho muito bonito. Eu não sabia, assim, muita coisa sobre essa profissão, né? O defensor público. Mas é algo muito bonito. E eu acredito que a grande maioria, se não todos que estão lá, é porque realmente são pessoas que têm essa humanidade, né? Essa vontade de ajudar. Eu, como eu sou professora para concurso, preparatória para concurso, eu sempre digo isso. Se você... não tem, porque assim, é legítimo, França. As pessoas têm múltiplas habilidades. Eu gosto de tratar com pessoas. Sim. Eu gosto desse dia a dia. Do contato, Tanto é que se me colocar na época da pandemia, que eu fiquei de home office, eu fico depressiva. Eu gosto de pegar nas pessoas e tudo. Então, assim, se você não tem essa aptidão, tem outras profissões na área jurídica, né, que lidam com a parte fiscal, que você vai lidar com números, que você vai... Mas se você não tem dentro de si esse olhar, né, humanizado para aquela pessoa, porque quem procura a defensoria é o pobre, é aquela pessoa que recebeu vários nãos na vida. Um dia, um assistido chegou lá contando uma história de 3 horas. Aí meu Deus, como é que eu faço? Eu tenho um monte de gente para atender. Mas a única coisa que ele queria era o quê? Ser ouvido. Então, a gente lida com pessoas que sofrem exclusão de várias formas. Então, se você não tem esse perfil, procure outra carreira. Porque para ser defensor público, você tem que gostar de gente. De gente, né? É importantíssimo. Eu imagino o quanto de histórias e de aprendizado também que tem, né? Que vocês têm no dia a dia, às vezes, em escutar. Então, eu faço esse trabalho voluntário de escuta e, meu Deus, o quanto eu aprendo. A gente aprende a valorizar o que a gente já tem, que às vezes a gente nem que pra gente aquilo ali é algo comum, né? E aí, quando a gente vê alguém falando que não tem, ou sei lá, alguma coisa, aí a gente vai olhar, prestar atenção no que a gente já tem, né? Valorizar mais. Por isso que eu digo, a gente tem que ser grato, né? Então, é por isso que eu falo que o copo tá sempre meio cheio. Como eu posso reclamar de algo, né? Se, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos. Porque eu saí da periferia, né, de Fortaleza, meus pais não tinham muitas condições, eu venci pelo estudo. Então, quais eram as chances? Porque hoje em dia tudo é aposta, né? Sim. Então, assim, quais eram as chances de eu chegar até aqui? Então, eu preciso devolver de alguma forma. Então, eu sou muito grata. E quando a gente faz esse trabalho de vir até aqui, de esclarecimento, a gente está apenas devolvendo à sociedade, né? Tudo, a gente é bem remunerado, a gente vive bem exatamente para fazer isso. Maravilha. E você também prepara, né, pessoas para fazer concurso. Você disse aí que veio da periferia e através do concurso do seu trabalho você foi melhorando de vida também, né, financeiramente. Então, uma pessoa hoje que quer passar num concurso, qual seria a sua
principal aí mensagem para essa pessoa? Eu sempre digo que às vezes as pessoas colocam limitações, elas dizem, mas eu não tenho dinheiro, né? Você pode passar em concurso sem dinheiro para fazer um bom preparatório. Hoje em dia tem muito material gratuito. O principal fator hoje é a determinação, né? O que você está disposto a abrir mão. Porque, Franci, hoje a sociedade é muito para ontem. As pessoas não sabem lidar com frustração. Eu lido com isso todo dia, né? Lá no curso. Então, a pessoa tenta o concurso, a primeira vez não consegue, já desiste. Sim. A pessoa não tem a resiliência para aguentar. E fui reprovado, vou fazer novamente, vou tentar. Então, assim, a principal característica hoje é o quê? Determinação e resiliência. Porque não é um caminho fácil, né? Mas o concurso ainda é o caminho que seleciona sem olhar para quem, né? Então, assim, não é... eu lembro que muita gente dizia assim, mas você não conhece ninguém no Piauí, isso não vai dar certo, dizem que lá é cartas marcadas. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, construir minha história aqui, conheci meu marido aqui, meus filhos nasceram aqui, e tudo que eu tenho, eu sempre digo, eu agradeço muito ao concurso público. Legal. E como defensora pública, né, fazendo todo esse trabalho como mulher, né, quando você olha para a sua trajetória, quando você olha para os casos que você já conseguiu ajudar, resolver, né, para as pessoas que você, de alguma forma, devolveu alguma dignidade ali, que sentimento vem aí no seu coração, né, na sua mente? Eu acho que, assim, tem uma frase da Michelle Obama que eu acho fantástica, que ela diz que sucesso não é o tanto de dinheiro que você ganha, mas o quanto que você, né, consegue transformar a vida das pessoas, inspirar as pessoas. Então, Franci, é uma vida de propósito, né? Quando a mulher se propõe a fazer algo, né, então a gente tem aquele propósito, tem aquela missão, e o mínimo que a gente consegue já deixa a gente bastante, lógico, né? Nem todos os dias a gente tá bem, tem dias que a gente diz, meu Deus, né? Será que esse meu trabalho está sendo efetivo? Mas aí, logo em seguida, vem uma pessoa que a gente pôde ajudar. E aí, ao longo desses 22 anos, já é uma história consolidada. Eu lembro que teve um dia, eu estava no fórum, e eu era defensora de uma senhora e a outra parte tinha advogado. E aí, o advogado da outra parte tinha sido meu aluno. E aí ele, professor, eu sou tão grato, só passei na UAB por causa da senhora, me abraçou e tudo. E aí o homem já começou a ficar desconfiado. Rapaz, esse homem vai me defender mesmo, que ele tá muito entusiasmado. E aí a mulher falou, tu te prepara, viu, que a minha defensora é a doutora Aline Patrício. Então, assim, saber que o seu nome lhe precede, né? Que você deixou... mesmo que pequeno, um legado, alguma coisa. E teve um dia que eu me emocionei muito, que era a feira das profissões na escola, né? E aí, o meu marido é empresário, né? E o meu filho, né, quis ir de advogado, né? Não, eu vou como a minha mãe. E a minha mãe solta os preços. Aí ele se vestiu lá e tudo. Então, assim, saber que... a gente já muda o olhar, né? A referência... Inspira outras pessoas, inspira, né? A referência é feminina, tá entendendo? E eu assisti uma palestra de uma feminista, a Cristiane Pita, que ela disse que quanto mais feminista você é, mais Deus lhe manda filhos homens, para você saber que você tem uma responsabilidade, né, na educação, de educar para que mais do que não sejam violadores de direitos de mulheres, mas para que sejam realmente... pessoas de bem, né? Com bons valores. Protetores de direitos de mulheres também, que sejam... Maravilha. Doutora, eu vou pedir licença para falar dos patrocinadores, que são empresas, né? São marcas que apoiam esse projeto. E é tão importante, né, essa responsabilidade social das empresas. Então, agradecer aqui a Izar BMW. Se você quer ter uma experiência BMW... a Izar é uma empresa aqui da nossa cidade, Teresina, uma marca, né, muito importante, reconhecida, né? A BMW é uma marca reconhecida mundialmente e a gente fica muito feliz por ter essa marca com a gente apoiando o Elas Têm Poder, né, nos permitindo trazer mulheres profissionais como você aqui para trazer essas informações tão importantes. Agradecer também a Arte Farma, que está com a gente. Inclusive, temos aqui um presente da Arte Farma.
que ela sou deixa, cliente né? assídua. Ó, a Arte Farma maravilhosa, né? É uma empresa de uma mulher maravilhosa, que é a Roberta, né? Que ela traz, assim, com todo carinho aí, tem uma mensagenzinha, tem produtos maravilhosos aí para você, né? Para você ficar mais linda ainda do que é, né? Eu adoro. Então, a Arte Farma tá aqui com a gente. Eu também sou cliente há muito tempo. E se você quer conhecer os produtos Arte Farma, é só apontar a câmera do celular pro QR Code que aparece aí na tela para você conhecer lá os inúmeros produtos que eles têm. E também agradecer Madame Petit, que é a loja que me veste aqui. Sou cliente há muito tempo. É uma loja aqui da nossa cidade. Mas eles também mandam aí, se você mora em outra cidade, é só olhar lá o Instagram, apontar a câmera do celular, você vai ver tudo que eles têm lá de maravilhoso e mandam para qualquer lugar do Brasil. Então, aproveite. E é muito bom a gente saber que temos aí, né, todas essas marcas. E a gente quer trazer mais marcas. Se você quer apoiar um projeto como esse, é muito importante. Eu acho que toda empresa, ela tem sim que estar observando, né, o que vale a pena ali. Ela está aliando a imagem dela. Então, muitas vezes hoje, atualmente, as pessoas estão mais conscientes. Então, elas estão querendo consumir coisas de empresas que tenham valores parecidos com os delas, né? Então, assim... Eu fico muito preocupada com isso. Isso é importante. A gente, às vezes, vai comprar um produto, a gente tem que saber qual é a... né, que tipo de empresa é essa, o que eles realmente valorizam. Então, fico muito feliz. E convido as outras marcas que queiram aqui tá com a gente. Falar também do ETP Studio, né? O nosso estúdio aqui, que além desse podcast que a gente produz aqui, você que está aí do outro lado, se gosta, né, se quer fazer um podcast, se quer gravar uma aula, fazer uma transmissão ao vivo, um curso, o que você quiser, é só também entrar em contato. Vai ter um número aí em algum lugar. Com a nossa equipe, você pode alugar o espaço, pode deixar com a sua cara, né, e fazer também, levar aí o seu conhecimento, né, falar do que você gosta de falar. E isso leva para o mundo, né? Vai para a internet e está no mundo. Então, é algo muito importante. Assim como a gente sabe que tudo na vida vai se adaptando. Hoje, médicos, advogados, professores, qualquer profissão, a primeira coisa que a gente pergunta, qual é o Instagram, não é? Qual é o Instagram? E o YouTube é aquele lugar onde tem um conteúdo maior, um conteúdo mais profundo, que a gente vai lá e assiste, né? Palestra, vídeos e tal. É muito legal, né? Eu sempre digo que eu tive sorte, porque eu sempre gostei de falar, né? Minha gente, eu falo pra caramba. Então, a Carol que tava conversando comigo, meu Deus, acho que ela tá pensando que eu não tô dando bola, mas é porque eu falo sobre qualquer assunto. Então, assim, hoje a comunicação, ela é a porta de entrada de qualquer profissional. Sim, é verdade. E aí, muita gente diz assim, mas eu não gosto de fazer vídeo. Faz uma arte estática, né? Coloca um fundo musical. Mas hoje, você não tem mais endereço profissional. É verdade. Se você não tem, a primeira coisa que o povo pergunta, aí eu já digo, Aline Patrício, com Y e 2 N's. E aí eu já abro toda a palestra minha dizendo, minha gente, meu nome é Aline Patrício com Y e 2 N's. Vou dar uma chance para vocês. Nasci rico ou nasci pobre? Porque com Y e 2 N's, minha amiga. Então... Mas é legal, é isso, a comunicação... Eu vejo muito isso. Eu fiquei muito tempo nas nossas empresas, lá no início, por muito tempo. Eu aqui entrevistava todo mundo que entrava, né? Eu que fazia o processo seletivo e tal. E eu gostava muito. E é nessa hora que, às vezes, a pessoa conquista a gente, através da comunicação. Às vezes, tem um currículo ali muito bom, mas a pessoa está na sua frente, a pessoa é apática, a pessoa não sabe falar... A pessoa não passa o principal recado ali. Você não convive com a pessoa. Como é que você vai saber se aquela... Então, assim, essa coisa de onde a gente chegar, a gente saber se comunicar e a gente levar essa nossa comunicação. Eu me lembro do primeiro vídeo que eu fiz, faz um tempinho. Meu Deus, eu toda travada e tal. Mas a gente tem que começar de alguma forma, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que diz assim... Antes de você ser excelente, você tem que ter sido bom. Sim. Antes de você ter sido bom, você tem que ter sido ruim. Verdade. E antes de ser ruim, você tem que ter começado. Então, assim, mesmo que você ache, não tá legal, eu tô travada, não tô conseguindo, mas você já tá melhor do que aquela pessoa que não tem presença digital. Sim. Porque a ausência hoje digital
torna aquele profissional... Gente, ou você já tem muita autoridade, porque tem gente que tem muita autoridade que está fora das já redes tem uma história muito construída. Mas, se não, todo mundo vai querer saber. Por exemplo, você vem para cá, as pessoas vão na sua rede social. Que mensagem você está transmitindo nas suas redes sociais? Então, é importante as pessoas terem preocupação com isso também. Porque, às vezes, ela posta coisas inadequadas. Sim. Tudo isso aí faz parte da sua imagem profissional. E coisas também. que ou reforçam, né? Ou vão enfraquecer a sua imagem profissional. Eu digo muito isso. Eu tenho muitas amigas empresárias também, que elas são excelentes, mas elas não aparecem. Ah, mas eu não gosto e tal. Mas não é questão de gostar. Você vê que hoje em dia até empresários de empresas grandes estão à frente aí, mostrando a cara, né? Os maiores cases de sucesso. E aí você vê a CIMED, Sim. A Cris Junqueira, do Cris Nubank. é o próprio CEO que está lá, que faz as artes e tudo. E às vezes, porque nem todo dia a gente está disposto. Aí eu me inspiro nessas pessoas. Não, eu tenho que aguentar firme. Mas olha, eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que já estamos no final, né? Do nosso tempo. Passa tão rápido, né? E a gente gosta de conversar. Mas eu queria deixar aqui agora esse espaço para você falar o que você quiser, deixar aqui a mensagem sobre, né, como a pessoa... Por que é importante buscar um defensor público, o que realmente essa pessoa não pode deixar de fazer, né? Se essa justiça realmente funciona no Brasil, fique à vontade para falar. Bem, eu queria agradecer o espaço, né? Dizer para as pessoas que muitas vezes, quando você está no espiral de um problema, você acha que está sozinho, você acha que está vulnerável, que não tem ninguém por você. Então, eu queria dizer para você que a Defensoria Pública é exatamente esse aliado, né? E que não espere as coisas ficarem difíceis. Se você tem uma dúvida, se você já está pressentindo que pode passar por algum problema, você já pode agendar um atendimento. Doutora, será que eu devo assinar isso? Será que eu devo fazer isso? Porque, às vezes, esse trabalho preventivo evita que haja um problema no futuro. Então, assim, nós temos vários projetos. Nós temos um projeto, Agosto do Pai, que é de investigação de paternidade. Porque, muitas vezes, o pai não quis registrar e a mãe acaba achando que fica por isso. A defensoria, o DNA é gratuito. Olha, então, não sabia. O exame de DNA é gratuito. Então, você procura a defensoria, a gente entra com a ação de investigação de paternidade. E, França, é tão sério isso que se a pessoa se recusar a fazer o DNA, a justiça diz que ele presume que ele é o pai. Então, não tem como ele fugir. Ou ele faz o exame, e se ele se recusar, a justiça vai presumir que ele é o pai daquela criança. Olha, informação super importante aqui, né? Eu não sabia dessa. É a súmula 265 do STJ. Então, assim, e eu queria deixar principalmente uma mensagem para as mulheres, né? Seja uma mulher que encoraje outras mulheres, né? Que não aponte, porque assim, a gente já tem que lidar todos os dias com tantas críticas, com tantos questionamentos, com tanta culpa, né? Porque a gente já levanta e diz, meu Deus, meu filho está doente, eu estou sem tempo, será que eu... Então, seja uma mulher que enaltece outras mulheres, porque tem uma frase que eu adoro que diz, né? Por exemplo, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram, muda a política. Sim. E isso vale para negócios, vale para tudo. Então, mulheres unidas, né, são uma força imparável. E quanto mais a gente tiver realmente mulheres em cargo de poder, e principalmente no poder público, né, para que realmente exista alguém ali pensando na gente, né, pensando numa sociedade mais igualitária, pensando nesses problemas que você tanto acompanha aí nas famílias. Quanto mais a gente puder ter mulheres nesses cargos públicos, né, nessas lideranças, é importante. Eu fico muito indignada quando eu vou em algum lugar e tal, e vejo fotos, né, de instituições, todos os presidentes, lá um monte de homem. Aí vai lá para um evento, não sei aonde, a diretoria não sei de quê, vai ver lá um monte de homem. Deve ter uma, duas mulheres ali pingadas. E como assim? Né? Tantas mulheres competentes que tem, né? Inclusive, em pesquisas não diz que tem mais mulheres que se preparam, que estudam, né, e tal, do que homens. E por que quando chega em determinado patamar, que tem que subir mais um pouquinho ali aquele degrau, é mais difícil, né? Mas assim, como eu digo, é toda uma história de patriarcado. Sim.
né, de uma sociedade machista. Como eu falei, as conquistas femininas são recentes. Ó, por exemplo, a lei do divórcio é de 1970. Até então, a mulher, para viajar, precisava de autorização do marido. Pois é, já pensou, Então, gente, assim, como se a gente fosse um objeto, né? objeto. Um animal, sei lá. E a gente percebe, Franci, que isso aí atravessa a mulher no mais alto escalão. Se você for observar, eu tenho uma admiração muito grande pela ministra Carmen Lúcia, do Sim. STF, a única mulher ministra do STF. E ela sempre fala, quando ela era presidente, ela era interrompida constantemente pelos homens. Ela era questionada pelos homens, ela era criticada pelos homens. E ela sempre diz isso, né? Que a posição, como é difícil para a mulher ainda ocupar essas posições. Sim. Mas a gente não pode retroceder. Então, a gente tem que seguir. Por isso que eu digo que esse trabalho de grupo, de pertencimento, de incentivar um a outra, é isso que vai ser a grande diferença. E é por isso que eu criei o Elas Têm Poder, né? Que aqui a gente criou o nosso espaço de fala. E isso vai para o mundo. E eu digo muito que a mulher que está lá do outro lado assistindo, ela trabalha junto com a gente aqui em equipe. Né? Nós estamos aqui, as convidadas vêm, a gente conversa. E você que está aí do outro lado, como é que você pode nos ajudar a participar aqui? É deixando o seu like, o seu comentário, se inscrevendo nesse canal para que cada vez mais ele cresça, encaminhando os vídeos, né, para suas amigas, para a mãe, enfim. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer quando você falou, né, de mulher apoiar mulher. Aqui mesmo na nossa cidade, né, a gente vê que, às vezes, pessoas até mais próximas da gente, eu, sinceramente, eu digo, eu sou fã desse podcast. Não é porque ele é meu. Mas eu também Mas sou, é porque o óleo é tudo muito bem produzido. A gente tem toda uma equipe. As pessoas nem imaginam o trabalho que dá pra gente chegar aqui agora e estar sentada conversando. Tem toda uma equipe. Tem gente em São Paulo que trabalha pra gente, né? Tem outros aqui. Tem redator, tem produtor, tem o técnico, tem design. E as pessoas não entendem. Isso aqui é uma empresa. Isso aqui, né, tem custos. E não só sobre isso, mas sobre todo o cuidado que a gente tem, desde a hora que a gente entra em contato com a mulher, desde a hora que a mulher chega aqui, né? De todo, se você for ver, eu acredito que você disse que acompanha os stories, que a gente fica lá, né, enaltecendo a mulher, mostrando aquela mulher da melhor forma. Então, é por isso, né? Eu acho muito bonito esse projeto, por isso, porque a gente criou o Elas Têm Poder para enaltecer realmente a mulher, para trazer, para mostrar para o mundo quantas mulheres incríveis a gente tem, né? Como a gente pode contribuir, né, com os homens, que eu digo muito, eu não sou contra os homens, mas eu sou a favor de ter mais equidade, né, da gente ter realmente mais voz, mais vez. E é isso que eu incentivo muito aqui através, né, desse podcast, essa mulher que está do outro lado, acreditar, né? Acredite em você, acredite que você tem poder. Eu digo muito esse poder interior, que se a gente quer, como você, né, construir a sua vida, saindo lá da sua, né, da sua cidade e tal. Então, todas nós podemos. Umas vão ter um caminho mais leve, vamos dizer assim. Outras vão ter mais obstáculos. Mas a gente tem, sim, esse poder, né, de realizar, de construir e de mudar essa realidade, como as nossas antepassadas já mudaram alguma coisa para a gente estar aqui hoje, né? É por isso que a gente não pode jamais fraquejar. Sim. Então, assim, se hoje nós estamos aqui conversando nesse espaço de poder, com esse microfone, com vez e com voz, muitas que nos antecederam lutaram por isso. Sim. Né? Então, assim, Esperança Garcia, que foi reconhecida como a primeira advogada brasileira, é uma escrava piauiense. Sim. Então, assim, muito bonita a história, né? Aqui no Piauí tem mulheres que fazem história, né? E esse podcast dá voz a várias mulheres. Então, parabéns. E vamos incentivar o que é nosso. O que eu percebo valorizar, né? O que eu percebo é que tem muita gente que acha que é daqui. Exatamente. Eu sempre gosto de falar isso, porque quando você vai lá nas estatísticas, sabia que o curso que mais aprova percentualmente na UAB é do Piauí? Eu imagino. Pois é. Então, nós temos valor. Então, valorizar exatamente o que é. Valorizar o que é nosso, né? Eu vejo muito... Eu percebo isso aqui, principalmente no nosso Piauí aqui, né? Que é como se fosse... Não sei quem foi que me falou um dia, assim, a síndrome do vira-lata. É como se a gente fosse menos, né? Aí chega alguém de fora, de outro estado... Meu Deus, aí endeusam. É qualquer área, sabe? É profissional, às vezes
é salão de beleza mesmo. Às vezes traz um profissional de fora, sendo que aqui a gente tem... Eu corto meu cabelo há mais de 30 anos com a mesma pessoa. E ela é aqui de Teresina. Eu corto, eu pinto com essa pessoa. E aí, às vezes vem... não, é porque é o fulano de São Paulo. Gente, ele é um cabeleireiro igual a essa que tá aqui. E aqui é referência na área de beleza. Pois Vamos combinar que às vezes eu viajo muito por conta da minha profissão. E eu fico, não achei uma pessoa que fez uma escova que eu gostasse, que fez uma maquiagem que eu gostasse. Então, a gente tem que valorizar, né? Então, valorizem, né? Isso aqui é com todo o prazer que a gente faz para servir, né? Servir quem está assistindo, para mostrar. E eu fico muito feliz. E o tanto de mulher interessante que eu já conheci, né? Aqui é algo bem... A gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai aprendendo com cada mulher que chega. Então, agradeço demais essa contribuição, né? De vocês virem aqui também, contar essas histórias, nos ajudar, né? Incentivar e apoiar esse projeto que, na realidade, não é meu, é nosso, né? De todas as mulheres que querem realmente fazer a diferença no mundo, né? Que acreditam que todas nós temos poder. É isso, agradecer, querendo voltar, estamos aqui. E a você que ficou com a gente até agora, eu quero agradecer demais, mais uma vez pedir, né, que você colabore aí, compartilhando esse episódio, deixando seus comentários, fazendo suas perguntas. A gente vai deixar o @ da doutora aí. E na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.